O hablo psicológico. Imagine uma noite de asfalto molhado em São Paulo, onde o rugido da metrópole finalmente se apaga em um silêncio tão denso que chega a ser assustador. Você já se perguntou por que alguns homens desaparecem da vida de uma mulher como se nunca tivessem existido, enquanto outros se tornam uma cicatriz profunda? Um fantasma altivo que assombra sua memória pelo resto da vida? Não se engane. Não é sobre os carros de luxo ou os galanteios vazios sussurrados nas areias de Copacabana. Essas coisas nada mais são do que espuma do mar, brilham por um instante e depois se dissipam. Aqui no Brasil, nós cultuamos o calor da paixão. Mas lembre-se, o brilho intenso da chama sempre precede o frio das cinzas. O que realmente transforma um homem em uma lenda na mente de uma mulher é a fortaleza estoica. Não se trata de frieza ou falta de sentimento. É a soberania absoluta da alma. É o poder de permanecer inabalável enquanto tudo ao redor desmorona. Quando ela lança uma tempestade emocional contra você, apenas para testar se você irá quebrar, você não grita. Você não implora. Você simplesmente permanece ali, imóvel como um lago na montanha na calada da noite, refletindo o caos dela de volta para ela com um sorriso discreto e um olhar que enxerga tudo. Esse mistério cria um abalo psicológico mais profundo do que qualquer beijo jamais seria capaz de provocar. Ela não se lembrará de você por quanto você a bajulou. Ela se lembrará de como você dominou a si mesmo quando o mundo exigiu que você se rastejasse. Esta noite, eu vou revelar os 9 segredos fundamentais da sabedoria estoica. A força que transformará você de um perseguidor desesperado em um ícone de liberdade. Um homem cujo mundo ela ansiará fazer parte, apenas para perceber que jamais poderá possuí-lo por completo. Você está pronto para se tornar inesquecível? O poder de se afastar. Imagine um pôr do sol vermelho como sangue em seu café favorito. Ela te olha bem no fundo dos olhos e profere as palavras mais frias que um homem pode ouvir. Eu acho que devemos parar por aqui. Nesse milésimo de segundo, o mundo da maioria dos homens desmorona. Eles começam uma descida humilhante para a súplica, uma maratona desesperada de mensagens à meia-noite, ou pior, uma raiva cega e explosiva para mascarar a dor da rejeição. Mas você? Você carrega o espírito de um guerreiro estoico. Você se recusa a seguir esse roteiro medíocre. Você respira fundo, deixando uma quietude densa ancorar o ambiente enquanto tudo ao seu redor parece tremer. Em vez de um grito, você oferece a ela um sorriso gentil. Um olhar carregado de um nível quase assombroso de compreensão e graça. Você é breve, eu entendo. Espero que você encontre exatamente o que está procurando. Adeus. E então, você se levanta. Você se afasta com uma gravidade que domina o ar. Você não olha para trás. Nem uma única vez. Seus passos são firmes, como se você estivesse marchando de volta para o seu próprio reino. Um lugar onde o seu valor nunca foi determinado por quem fica ou por quem vai embora. Por que isso causa um abalo psicológico tão imenso? Em uma cultura como a do Brasil, onde as emoções são sempre levadas ao extremo. Ela estava preparada para uma explosão. Ela estava pronta para o drama. Quando você responde com dignidade absoluta, você instantaneamente se torna um enigma fascinante. No silêncio da noite, ela se perguntará: quem é ele? Como ele pôde abrir mão da minha presença tão facilmente? Será que ele possui um tesouro interior mais valioso do que este amor? No momento em que você aceita perdê-la com total compostura, você se torna o homem que ela nunca poderá apagar de verdade. Seu silêncio não é um acidente. É o manifesto de uma alma verdadeiramente livre. A arte do perdão silencioso. Imagine o golpe gelado de uma faca nas suas costas, desferido pela pessoa em quem você mais confiava. Bem no coração pulsante de São Paulo ou sob as luzes luxuosas do Rio. A maioria dos homens gritaria. Eles espalhariam veneno por toda a cidade, desesperados para destruir o inimigo, esperando que a dor alheia pudesse, finalmente, aliviar a sua própria. Mas você? Você é um mestre do silêncio. Você escolhe um caminho diferente, o caminho do perdão silencioso. Você não precisa de um tribunal público. Não precisa da piedade da multidão. Você simplesmente fecha o livro, bane o nome deles do seu reino interior e caminha para longe, como se aquela dor nunca tivesse existido. O verdadeiro drama se desenrola um ano depois. O destino orquestra um momento em que esse mesmo traidor cai em um abismo de desespero e você, por alguma coincidência cósmica, é o único capaz de estender a mão. Em vez de tripudiar, em vez de se afastar com desprezo, você os ajuda. Você faz isso com uma graça fria e educada, como se estivesse auxiliando um completo estranho na rua. E então?
Você desaparece na noite sem dizer uma única palavra, sem deixar espaço para um obrigado ou para uma dívida a ser paga. Esse é o momento em que o seu mistério se torna uma assombração permanente na mente deles. Marco Aurélio nos ensinou: a melhor vingança é não ser como aquele que causou a ferida. Quando você perdoa sem um grande anúncio, você prova que sua alma é uma fortaleza invencível. Um lugar onde nenhum ato mesquinho pode deixar uma mancha. Para uma mulher, essa nobreza impecável é uma força magnética. Ela não vê apenas um homem bom. Ela vê um espírito grandioso, um reino que ela anseia entrar, mas teme nunca ser digna de habitar. Esse é o poder assombroso de um fantasma altivo. O luxo da presença absoluta. Imagine-se no olho de uma tempestade de samba no rio. Os tambores batem em um frenesi rítmico e as luzes de neon queimam cada um dos seus sentidos. Ao seu redor, homens clamam por relevância, gritando por uma migalha de atenção. Eles se gabam de suas viagens de luxo, de seus negócios de milhões ou de suas últimas conquistas, esperando mendigar alguns segundos de interesse das mulheres deslumbrantes no recinto. Mas, nesse vórtice caótico, você surge como algo completamente diferente: quietude soberana. Você está ali sentado, totalmente imperturbável pela música ensurdecedora ou pelo borrão de corpos que passam. Seu olhar é calmo, porém profundo, travado nos olhos dela. Quando ela começa a sussurrar aqueles medos escondidos da infância, coisas que ela nunca confiou a ninguém antes, você não a interrompe. Você não oferece conselhos baratos e não solicitados. E você jamais estende a mão para aquele smartphone sem alma. Você entrega a ela o luxo mais caro em uma era de distração total: sua presença absoluta. Quando ela finalmente termina a história, o ar entre vocês se torna denso. Você não corre para preencher o vazio com palavras ocas. Em vez disso, você faz apenas uma pergunta cirúrgica, que corta direto até o osso da dor ou do desejo que ela acabou de expor. Naquele batimento cardíaco, o mundo se dissolve. Ela percebe que, entre 10.000 homens gritando para serem ouvidos, você é o único que realmente enxerga a alma dela. Essa conexão é mais inebriante e misteriosa do que qualquer flerte jamais poderia ser. Uma mulher pode esquecer um presente caro, mas ela levará para o túmulo a memória do homem que a fez se sentir o centro do universo em um mundo cheio de fantasmas egoístas. Isso não é apenas ouvir. Isso é uma conquista da alma. Uma missão maior que o amor. Nas sombras de um escritório tarde da noite, enquanto a cidade lá fora se afoga em diversões fúteis, seu telefone vibra com um ritmo sedutor. É ela, a mulher que pode fazer qualquer coração errar a batida, oferecendo algo que a maioria dos homens trataria como uma bênção divina: vem pra cá agora. Mas você? Você escolheu o caminho dos gigantes. Você não é um planeta orbitando a gravidade de outra pessoa. Você é o Sol, o centro de um sistema de valores que você construiu com sangue, suor e uma vontade de ferro. Você olha para suas metas inacabadas, para as páginas gastas de Marco Aurélio, ou para aquele projeto no qual você empenhou a sua alma. E então, você solta uma recusa que carrega o peso de uma montanha: eu adoraria te ver, mas agora, eu pertenço à minha missão. Te vejo amanhã à noite. Isso não é ego vazio. É o eco de uma alma que possui um eixo, uma têmpera que se recusa a ser abalada pelos impulsos do momento. Em uma terra de paixões ardentes como o Brasil, as mulheres podem até amar o fogo, mas elas veneram o inabalável. Quando você prova que ela não é o centro do seu universo, ela percebe, de repente, que você é a fortaleza mais firme em que ela poderia se apoiar. Um homem que consegue dizer não a um prazer passageiro para servir a um ideal distante é o homem que todos anseiam conquistar, mas que ninguém consegue possuir totalmente. O mistério reside aqui: você a ama, mas você venera a sua missão ainda mais. E é exatamente isso, meu amigo, que faz de você uma memória que nunca apaga. Integridade inabalável na escuridão. Imagine uma noite reluzente na selva de pedra de São Paulo. Você está vestindo seu terno mais impecável, a poucos minutos de um encontro decisivo com a mulher que ocupa cada um dos seus pensamentos. Mas, através do borrão do temporal e do fluxo frenético do trânsito, você o vê, um estranho, indefeso e desesperado, ilhado ao lado de um carro quebrado sob a chuva gelada. A maioria dos homens passaria direto, ou pior, ligariam para ela para inventar uma mentira polida e vazia sobre um congestionamento apenas para salvar as aparências. Mas você? Você é um homem de integridade inabalável. Você para. Você arregaça as mangas, deixando a chuva fria arruinar sua aparência perfeita e encharcar sua pele, tudo para cumprir uma promessa silenciosa à sua própria consciência: eu nunca darei as costas a alguém que precisa.
Você aceita os minutos perdidos, as possíveis consequências e o terno arruinado. E faz tudo isso quando não há câmeras para filmar, nem multidões para aplaudir. Quando você finalmente está diante dela, você não tece uma narrativa para mendigar piedade ou elogios. Você olha fundo nos olhos dela e diz, com uma calma que beira o arrepiante: eu tive um assunto de extrema gravidade para resolver antes de chegar. Eu assumo total responsabilidade pelo atraso. Porque isso a assombra. Porque em um mundo onde promessas são tão baratas quanto panfletos descartados na calçada, um homem cuja palavra tem o peso do ferro é um tesouro ancestral. Esse alinhamento frio e inabalável entre sua ética e suas ações cria um magnetismo masculino e primitivo que nenhuma marca de grife ou status social jamais poderia comprar. Ela percebe que, se você consegue ser fiel a um estranho e aos seus próprios princípios na escuridão, você é a âncora eterna que jamais irá traí-la. Essa confiança absoluta é o fio invisível que amarra o coração dela ao seu mistério imponente para o resto da vida. Maestria no olho do furacão. Imagine uma noite de chuva implacável e torrencial em uma rodovia deserta que se estende entre as grandes metrópoles do Brasil. A chuva martela o teto como 1000 martelos rítmicos, e de repente, o motor engasga e silencia. Naquela escuridão apertada e sufocante, o pânico dela começa a aflorar, uma enxurrada de perguntas frenéticas e o medo nítido em seus olhos. A maioria dos homens escolheria espelhar esse caos. Eles amaldiçoariam o tempo, gritariam com o carro e deixariam a própria frustração incendiar uma atmosfera que já é opressora. Mas você? Um discípulo da filosofia estoica, você não permite que o mundo exterior invada sua fortaleza interior. Você respira fundo, ancorando-se no presente, e deixa a quietude assumir o comando. Enquanto sua mão disca calmamente para o serviço de resgate, você se vira para ela, não com um olhar de preocupação, mas com um olhar acolhedor, penetrante e totalmente imperturbável. Você deixa um sorriso discreto surgir nos lábios e solta uma frase de sagacidade natural. Bem, parece que este carro sabe exatamente como preparar o clima para o encontro mais privado e encharcado das nossas vidas, não acha? Porque este momento deixa uma marca eterna. Porque em um mundo imprevisível, o que uma mulher mais deseja não é ouro ou glamour, é segurança. Quando você permanece calmo no centro da tempestade, você se torna uma âncora firme, impedindo que a alma dela seja arrastada pela maré de emoções negativas. Ela nunca esquecerá o homem que transformou um desastre em potencial em uma memória de proteção profunda. Essa é a têmpera de um homem que é dono do seu destino, um mistério masculino que palavra nenhuma jamais conseguirá capturar totalmente. A soberania da solidão. Imagine um canto silencioso, escondido no coração de uma cidade frenética, onde todos os outros estão desesperadamente atuando para a multidão ou grudados em suas telas, tentando abafar o vazio da própria companhia. Nesse cenário, você surge como uma anomalia, um ponto fora da curva, mas que irradia uma autoridade estranha e silenciosa. Você está ali sentado, sozinho, com uma taça de vinho tinto e uma cópia surrada de Sêneca. Sem inquietação. Sem olhar em volta buscando aprovação. Sem fingir estar ocupado apenas para manter as aparências. Você está inteiramente submerso em seu mundo interior, saboreando aquele silêncio como um velho amigo há muito tempo esperado. Isso é a soberania da solidão, uma virtude estoica rara, quase ancestral. Quando ela te nota do outro lado da sala, uma curiosidade intensa começa a arder. Ela não vê um homem solitário esperando para ser resgatado. Ela vê uma fortaleza autossuficiente que já está completa. Você é a prova viva de que não precisa de ninguém para dar sentido à sua vida. Você apenas escolhe quem é digno o suficiente para compartilhar da sua abundância. Por que isso é tão perigosamente magnético? Porque a ausência de carência é o ápice absoluto da liberdade e da masculinidade primordial. Em uma era onde todos estão famintos por atenção e aterrorizados pelo próprio reflexo, um homem que está feliz em sua própria pele se torna uma obra-prima de mistério. Ela sentirá uma necessidade quase física de entrar nesse mundo privado, de provar a paz que você já possui. Você se torna inesquecível porque é o único homem capaz de mostrar a ela que um homem que domina a própria solidão é um homem que jamais poderá ser destruído pela partida de alguém. O santuário de paz. Imagine o fim de uma noite em São Paulo. Ela cruza a sua porta com os ombros pesados, carregando o peso do mundo, e os olhos sem brilho após um dia exaustivo navegando pelas intrigas do escritório e pelo glamour vazio da cidade. Lá fora, o mundo é uma arena implacável, um lugar onde ela é forçada a usar uma máscara de perfeição e força apenas para sobreviver. A maioria dos homens estilhaçaria esse silêncio frágil instantaneamente.
Eles a bombardeariam com perguntas, ofereceriam conselhos não solicitados ou, pior ainda, despejariam sua própria carga emocional sobre ela, transformando o lar em um segundo campo de batalha. Mas você, o homem que possui a têmpera estoica, você opera em uma frequência completamente diferente. Você surge como um santuário de paz no olho absoluto da tempestade. Você não julga. Você não interroga. Você não tenta consertar nada. Você está simplesmente ali, firme como uma montanha ancestral, irradiando uma energia estranhamente calma que domina o ambiente. Você entrega a ela um copo d'água, oferece um abraço sem palavras e entrega a ela o presente mais raro de todos, a permissão para ficar em silêncio. Naquele espaço, ela finalmente se sente segura o suficiente para despir sua armadura de ferro. Ela tem permissão para ser fraca, para estar cansada e para ser ela mesma, sem o medo de ser julgada ou ferida. Porque isso faz de você um fantasma que assombra o coração dela para sempre. Porque em uma era onde o caos se tornou uma doença crônica, o homem que oferece quietude é a cura mais cara e rara que existe. Quando todos os caminhos lá fora levam à exaustão, o coração dela irá navegar instintivamente de volta para você, o único lugar na terra onde sua alma encontra descanso real. Você não precisa sussurrar "eu te amo" vazios, porque sua presença aterrada é uma promessa sagrada de proteção. Esse é o poder supremo de um estoico, tornar-se o porto seguro final onde ela anseia ancorar sua alma no meio de uma vida açoitada por tempestades. O guardião da honra dela na escuridão. Imagine uma madrugada em uma sala densa com fumaça de cigarro e a risada oca de homens embriagados por suas próprias conquistas. Conforme a conversa descamba para comentários rudes e deboche contra as mulheres, talvez até sobre sua própria ex, a maioria dos homens cede. Eles se juntam ao coro de insultos apenas para provar uma masculinidade barata, ou simplesmente para não serem os estranhos no ninho. Mas você? Você se senta ali, um fantasma soberano de integridade, tão inabalável quanto um bloco de granito. Você não ri. Você não balança a cabeça em aprovação. E quando o desrespeito atinge o ápice, você solta uma frase que carrega o peso de um desmoronamento: nós somos homens. E um homem de verdade não destrói a dignidade dos outros para se entreter. Acabamos por aqui. Isso não é uma encenação de falsa moralidade. É o eco de uma fortaleza invencível de virtude. Por que isso assombra uma mulher até o âmago? Porque em um mundo rastejando com traições e sussurros por trás de portas fechadas, a sensação de ser protegida quando você nem está lá para ver, esse é um nível de segurança da alma que toda mulher anseia, mas raramente encontra. Quando a notícia do seu silêncio chegar aos ouvidos dela, e acredite em mim, em cidades como Rio ou São Paulo, a honra sempre encontra um caminho através do ruído, ela perceberá que você não estava apenas protegendo a ela. Você estava protegendo o seu próprio código. Você se torna o único homem em quem ela pode confiar plenamente. Porque, se você é honrado com o seu passado e com aqueles que não estão presentes para se defender, você nunca será o homem que atrairá na escuridão. Este é o magnetismo de um guerreiro que não precisa de espada. Um homem cuja honra é sua joia mais letal, fazendo com que toda mulher deseje estar, para sempre, sob a sombra dessa proteção. A verdade soberana. Depois de todas as tempestades emocionais e das lições sobre a quietude, chegamos a uma verdade nua e crua, uma verdade soberana. O homem que é verdadeiramente inesquecível é aquele que nunca tentou ser lembrado. Cada tentativa desesperada de ser especial nada mais é do que o grito silencioso da alma por validação. Em uma terra de paixões ardentes como o Brasil, onde o sol incinera cada gota de vaidade oca, apenas a sombra profunda de um espírito resiliente e autossuficiente é onde as pessoas realmente anseiam encontrar descanso. Ouça com atenção, meu amigo, a aura de um estoico não emana de marcas de luxo ou de promessas sedutoras feitas sob as luzes de neon. Ela irradia do silêncio de uma fortaleza, uma alma forjada em 1000 provações. É a aura de um homem que morreu e renasceu dentro de suas próprias reflexões, retornando ao mundo com uma mente inabalável. Nunca, e eu quero dizer nunca, barganhe sua identidade, sua honra ou sua missão sagrada por um olhar passageiro ou por um lampejo de calor temporário. Quando você se torna inteiro por dentro, você para de perseguir sombras. Sua própria presença se torna uma força irresistível do destino. Este caminho não é para os fracos de coração. Ele pertence aos fantasmas altivos, aqueles que escolhem dominar seu destino em vez de permanecerem escravos de seus impulsos. Se você ficou comigo até este último suspiro, no coração do caos lá fora, significa que sua alma está pronta para uma revolução real. Marque seu primeiro passo no reino dos homens deixando um comentário: eu escolho o silêncio.
Não se esqueça de curtir e se inscrever, para que possamos construir uma geração que não se curva a ninguém. Caminhe com a dignidade de um rei que não precisa de coroa. Rumo à vitória.